depois, então. Tá bom. Sim, com tablet. Ok. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vou pedir para a Estela estar orando e agradecer ao Senhor por esse tempo. Amém. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, este tiempo que nos das de reunirnos, Señor. Gracias porque ahora entendemos más que nunca que la iglesia no es un edificio, no es un lugar, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros, en donde quiera que estemos, Señor, inclusive, señores, si estamos cada uno en otros países, pero estamos unidos como iglesia, como tu iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, y esta palabra, y que nuestros corazones puedan recibirla, Señor, Amén. para que sea de mucho fruto, de bendición para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Amém. Eu quero primeiro, antes de nós começarmos a reunião, eu queria só pedir para vocês que no grupo de WhatsApp, vocês sejam mais ativos, ou seja, que quando nós mandarmos algumas informações, ao menos vocês se respondem. Eu sei que muitos de nós fazemos parte de muitos grupos. Eu faço parte de muitos grupos também, né? E eu sei que cada um de vocês é grupo da família, grupo do trabalho, grupo de igreja, mas eu gostaria muito, e isso eu acho que cada um de vocês que faz parte desse corpo é muito importante para que ao menos nós sabemos que as informações estão chegando e que vocês estão recebendo essas informações, estão lendo as informações e também sabem, né? Olha, ok, receber, olha, é para olhar o vídeo, então, ok. Não precisa responder com áudio ou grandes palavras, mas um simples não, ok, já é muito importante. Eu sei que, graças a Deus, a maioria de vocês estão trabalhando, e isso é um grande milagre nesse tempo. Eu louvo a Deus por isso, que a maioria de vocês continuam nos seus trabalhos, e isso realmente é algo milagroso nesse tempo, mas eu quero muito. O pastor está tentando imprimir algo ali para mim, e which one? Cancela tudo. Ok. E eu já cancelei. Vai falando que eu vou fazer. Não, mas senão você vai... Você quer que eu coloque de novo? Sim. Um momentito. Ok. Foi. Já foi. Tá aqui. It's not able to print. Ok. Então, eu gostaria muito que vocês estivessem muito mais ativos, ok? Muito mais ativos nisso, né? No que nós vamos estar fazendo. É importantíssimo isso. A questão que eu disse hoje para vocês também, eu acho que é importante, é importante isso porque é importante essa comunicação, principalmente nesse tempo. Uma outra coisa que eu quero deixar aqui, não precisa me falar agora, se alguns de vocês, se de alguma forma estão passando algum tipo de dificuldade, ok? Então, depois, se alguém de vocês estiverem passando por qualquer tipo de dificuldade e querem compartilhar comigo, ou não querem compartilhar com o grupo, pode nos falar, ok? Pode, né, nos mandar, talvez tenha vergonha de falar, mas nos mande uma mensagem, ou talvez alguém que você saiba que talvez está precisando de alimentos e que, né, nós podemos, como igreja, no pouco que nós temos, nós podemos ser bênção na vida de outras pessoas. Também é lógico, se alguém de vocês, talvez, né, ter que ficar em quarentena em relação à família, em nome de Jesus, não vai acontecer isso, mas é importante que o grupo esteja ativo justamente para isso,
Porque se algo entre nós, que somos igreja, nós precisarmos um do outro, nós precisamos ter a certeza que as informações vão chegar corretamente, ok? Então, por favor, que quando as informações chegarem no grupo, por favor, eu sei que vocês trabalham, mas marque um horário para você, né, sempre dar uma olhada nesse grupo e ler as informações. Não simplesmente olhar, mas ler as informações. E se tiver alguma dúvida, pode entrar comigo em contato. A Gabi é a pessoa que sempre, é ela que faz os posts e é ela que coloca ali para mim, porque eu peço para ela. Ela tem toda a autoridade minha para fazer isso. Então, se qualquer forma tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para a Gabi e pode perguntar. Ok? Estamos certos? Ok? Então tá. Então, por favor, essa semana, né, mais comunicação. Uma outra coisa, vocês são livres também para compartilhar dentro do grupo o que Deus tem colocado no coração de vocês, né? Talvez durante a semana o Samuel ou a Estela, a Miriam, né, a Débora, alguém quer compartilhar algo, um devocional, mandar um vídeo para o grupo, mandar algo que Deus colocou no coração, vocês têm liberdade para fazer isso, ok? Vocês têm liberdade para fazerem na língua de vocês, pode fazer espanhol. Talvez vocês pensam, mas o que vai ajudar, né? Talvez aquela pessoa naquele dia está precisando dessa palavra. E Deus falou com você e você pode dar uma palavra para o grupo. Então, eu creio que nesse tempo, Deus tem nos feito a entender a nossa responsabilidade, cada um na sua casa, e entendermos que cada um de nós somos importantes no corpo de Cristo. Então, compartilhe. Talvez faça um vídeo ou compartilhe mesmo em italiano, português ou espanhol. Eu sempre, quando alguém compartilha algo que é relevante para esse tempo, eu compartilho com outras pessoas. Talvez quando, né, se a Fábia, há tempos atrás, fez um áudio e eu compartilhei com outras pessoas que falavam italiano, entendeu? Então, vamos supor, se a Mariana compartilha um áudio e falando daquilo que Deus está falando ao coração dela e é relevante, né, para aquilo que nós temos visto, a Estela talvez possa usar o áudio da Mariana para mandar para uma outra pessoa. Então, nós temos aqui 3 línguas, português, espanhol e italiano. Isso é uma riqueza. Isso é riqueza no nosso meio. Então, vamos usufruir, ok? Vamos usufruir dessa riqueza. Então, vocês fiquem livres para compartilhar, para mandar um áudio, para mandar um vídeo, para escrever algo que está no coração de vocês. Nós estamos abertos a isso e a igreja precisa disso, ok? Então, 2 coisas. Primeira, que é a questão da comunicação. Segundo, que é a questão de compartilhar aquilo que está sendo, aquilo que Deus está falando para vocês nesse tempo. Amém? Vamos começar o nosso estudo. Honestamente, quem viu o vídeo que foi mandado, levante a mão. Quem ha visto o vídeo? Fabian Poverino. El de Cuarto de Guerra. Sim. Ok. Então, os nossos estudos, nós vamos fazer 3 semanas baseado no filme Quarto de Guerra, ok? Eu mandei para vocês tanto em português, espanhol e italiano. O Fabian, eu mandei para o Fabian hoje para tentar corrigir, né? O Fabian, quando eu mandei para vocês, o Fabian ainda não tinha corrigido, né, o file. Mas depois ele me corrigiu. Então, amanhã, ou segunda-feira, eu vou mandar corrigido para vocês, ok?
mas vocês já têm aí em espanhol o estudo. In italiano ho già chiesto, Pami anche, ho mandato uno, Samuel lì nel gruppo, ci sono alcuni errori di italiano, e Pami mi ha corretto dopo, però faremo la correzione fino a lunedì e così tu puoi avere anche dopo, anche giusto in italiano, va bene? Em português está todo correto. Quem tem impressora para imprimir, pode imprimir, porque é muito importante você também ter nas suas mãos e não ter só no celular, ok? Então, vocês que viram o vídeo, nós vamos começar esse estudo e eu vou fazer algumas perguntas para vocês agora, ok? Mariana. ¿Están todos con medos? ¿Ese es tu cuarto de guerra? Sí, pues es donde llega la mujer Yo no he visto. Ok. 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 Me escutam? Sim? Me escutam? Ok. Então tá. Essas perguntas que eu vou fazer para vocês não têm o objetivo de... o objetivo é de encorajar vocês e fazer uma valutação, uma valutazione honestamente com vocês hoje. Então, o processo que nós vamos passar é para encorajar vocês. A primeira pergunta em português é: na sua opinião, qual é o seu nível de intimidade com Deus agora? Com o 0 indicando que você está muito frio e distante, e o 10 indicando que você está em chamas e extremamente próximo. De 0 a 10, como se fosse uma escala: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mãe, se você for no celular seu, porque o pai está gravando, né? O pai está com a câmera. Se você for no seu celular, no grupo tem ali o estudo em português, tá? Ok. Então tá ali, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 0 a 10, na opinião sua, na sua opinião, não na opinião do outro. De 0 a 10, como está a sua intimidade com Deus? Não precisa falar para mim. Só coloque no seu tablet ou no seu caderno de anotações. De 0 a 10. Ok? Mariana. Ok. É muito, não é difícil, é só você pensar. Como está a minha intimidade com Deus? Se está mais ou menos, você vai ter que colocar 5. Se tiver menos do que menos, né? Vai ter que colocar 0. Se tiver boa, coloca... Eu sempre digo para nunca colocar 10. 10 não, nunca. Nunca podemos colocar 10. Ok, segunda pergunta. Em relação à intimidade com Deus, utilizando essa mesma escala, né, que nós usamos, de 0 a 10, onde você quer estar daqui 1 ano? Entre 0 a 10, onde você quer estar daqui 1 ano?
En números hay que contestar. Sì, tieni che... Espera un attimino. Sí, Mariana, de 0 a 10. No necesita de hablarme. Solo tú misma puedes, ¿ok? Respeto a tu intimidad con Dios, usando la misma escala, ¿no? Que la última pregunta. ¿Dónde quieres estar en un año? De 0 a 10. Alguns vão colocar 11. Foi matado, morreu. Quem, Stella? Peraí. Hã? Quem, Stella? 20, dice. 20. Claro. Ok. Terceira pergunta. Você está atualmente se movendo em um ritmo que o fará alcançar o seu objetivo daqui a um ano? Tu se está movendo? Eu tenho aqui em espanhol. Se está moviendo atualmente en ritmo que lo hará alcanzar su meta dentro de un año, ¿no? Te está movendo a um ritmo que te fará raggiungere il tuo obiettivo tra um ano, de 0 a 10. No senso, você está fazendo, você está realmente, você tem certeza que você está fazendo as coisas para que você esteja melhor espiritualmente daqui a um ano, de 0 a 10, o que você pensa? Eu estou realmente buscando, eu estou realmente fazendo, eu estou realmente buscando um processo para que eu venha a crescer espiritualmente. Quatro. De que decisões ou ajustes importantes você precisa para ajudá-lo a crescer? Quali sono le decisioni importanti che avete bisogno per aiutarvi a crescerli? O in espanhol, ¿qué decisiones y ajustes importantes necesitas para ayudarte a crecer? Ah, Fábia! Fábia, tu tens aí o estúdio, sim? Ah, verdade. Talvez eu possa dizer para você dizer em espanhol. É melhor que o meu espanhol. Ok, essas são as 4 perguntas que é uma avaliação para vocês. Eu queria perguntar se alguém de vocês gostaria de dizer ou gostaria de pensar em algo. Eu vou perguntar para Gabi. O que você acha que atrapalha você ter uma maior intimidade com Deus, Gabi? Internet. Internet? Tudo na internet. Vocês ouviram? Ok, vou perguntar para uma outra pessoa. Mariana. O que te impossibilita? Fabian, tu pode fazer essa pergunta para ela? Quais são as coisas que impedem ela na vida dela de crescer mais espiritualmente? Mariana, ¿qué cosas en tu vida impiden que puedas crecer espiritualmente? Lo entendí. Pues a veces el tiempo.
Uhum. y un poco más de, porque a veces, bueno, yo siempre le estoy leyendo la Biblia, pero a veces no la entiendo. Entonces es eso, comunicación con alguien que sepa para que me lo explicara. Ok, ok. Ah, Miriam, ¿quieres hablar? No, No, no. Estela, para usted. Sí, el tiempo y que a veces uno se enreda mucho, que el trabajo, que los afanes del día a día y falta de organización en realidad, porque yo creo que no hay excusa, personalmente, para mí. Uhum. Muy bien. Mãe? Eu também acho que a internet, né? A gente deixa muito. A gente procura, né, ter realmente uma intimidade com Deus, né? Mas muitas vezes a gente acaba deixando, né, a internet, a televisão, algumas coisas, deixar né, num lugar, né, de que a gente poderia estar ali na presença de Deus e muitas vezes não, né? Eu sempre penso muito nisso, né, que a gente deixa muito a desejar nessa parte, né? Uhum, uhum. Ok. Eu creio que realmente é o que todos nós falamos, acabamos de falar. Internet, na verdade, nós temos que lembrar que essas coisas. Vocês lembram do vídeo que vocês assistiram quando a senhora Clara, né, conhece a Elisabetta, conhece a senhora Clara e a senhora Elisabetta, não? Vai na casa da senhora Clara no filme, né, no Quarto de Guerra. Então, ela conhece, ela é uma agente de vender casas, e só que ela está com o casamento dela totalmente destruído, né? Ela pensa de ter uma vida, né, um casamento bom, né, uma vida espiritualmente, e a senhora Elisabetta, a senhora Clara vai e prepara um café para ela, né? Um café, e ela pergunta antes para a senhora Clara pergunta para a senhora Elisabetta: você vai nos cultos? Como é a sua vida? Ela fala: eu vou de vez em quando. E então, né, a senhora Clara vai, prepara um café para ela e o café dela está morno. E ela, né, naquele momento, ela coloca para fora o café e depois ela começa a falar para Elisabetta. E ela começa a falar justamente sobre isso que nós estamos falando, sobre uma vida morna, né? Nós temos uma vida morna porque nós queremos ter essa vida morna. Porque, na verdade, que nem a Mariana falou, né, sobre o tempo, a Gabi falou sobre a internet, a Estela também falou sobre o tempo, a mãe falou sobre a internet, né, eu poderia perguntar para todos aqui, né? Tem mais alguém que gostaria de falar uma coisa que você acha que para você é importante? Levanta a mão e eu abro o teu microfone. Que para você acha que te impossibilita de crescer mais. Alguém quer falar? Levanta a mão. Ninguém? Tá bom. Sei muto. Sì. Intanto scusate, Fabi non è qua, è a fianco e appena termina arrivo. Va bene. Io ho scritto nella domanda quali decisioni importanti avete bisogno per aiutarvi a crescere, io ho scritto una costante e insistente intimità con lo Spirito Santo. Io vedo che se c'è un limite, un impedimento alla crescita, è proprio quello di non separare del tempo per dedicare costantemente al esporsi alla presenza di Dio, perché è questo, perché vedo che la mia carne, la mia natura umana resiste all'esporsi alla presenza di Dio, quindi bisogna obbligarla, bisogna portarla con la forza, ed è proprio un lavoro di far forza a noi stessi.
E quindi esponendomi alla presenza di Dio ho il beneficio di essere illuminato di tutto quello che è benefico per la mia vita. Quindi per contrario un impedimento è non dedicare questo tempo, non dedicare il cuore all'espormi alla sua presenza. Questo è. Ok. Eu creio que isso que o Samuel disse agora é muito importante sobre o que nós vamos falar, o que é o contexto, na verdade, desse estudo, que é uma vida de disciplina, né? Quando nós temos uma vida de disciplina, porque a vida de disciplina nos ajuda em todas as coisas. Se nós temos uma vida disciplinada para dormir, se nós temos uma vida disciplinada para comer. A Gabi, eu passei 2 semanas na casa da Gabi. E a Gabi fazendo exercício, né? Todos os dias, no mesmo horário. E eu admirei aquilo, porque eu tenho a minha disciplina na minha vida espiritual, mas talvez na minha vida física eu tenho muitos problemas. Entendeu? Mas se nós todos fôssemos disciplinados, como nós somos em tantas outras coisas na nossa vida espiritual, a nossa vida não seria tépida, não seria morna, né? Porque o grande problema é falta de disciplina, né? E se nós formos ver depois no próprio filme Quarto de Guerra, nós vamos ver que a senhora Clara quer levar Elizabeth a ter uma vida de disciplina de oração, que ela tem um estilo de vida de oração, que nem eu posso dizer para vocês, eu não jejuo todos os dias, mas eu tenho um estilo de vida em jejum. Talvez eu não jejuo todos os dias, mas o meu estilo de vida está o jejum dentro. Então, eu não preciso proclamar um jejum todos os meses, porque eu constantemente estou jejuando. É a mesma coisa da oração. A oração, ela tem que fazer parte do nosso estilo de vida. Então, ela tem que fazer parte das nossas disciplinas, né? Então, por que nós estamos mornos? Porque não oramos. Mas qual é o outro problema? Porque nos culpamos. E a culpa, ela não nos traz para perto de Deus. Ela nos leva para longe de Deus. A culpa não vai te ajudar, a culpa não vai me ajudar. Nós temos que eliminar a culpa, que o inimigo, porque é o inimigo que tenta fazer isso conosco, e tomarmos uma decisão, uma postura diante de Deus, de termos uma vida disciplinada em oração. Eu quero, olha, esses tempos atrás, eu disse para uma pessoa, ela estava com tantos problemas, e eu disse para ela, uma das coisas que mais falta na nossa vida é disciplina, é colocar as coisas em ordem. Então, voltando para isso que nós estamos falando, quais são as coisas que eu tenho que colocar em ordem? Nessa quarentena, muitas pessoas usaram a quarentena para colocar o guarda-roupa em ordem, colocar a cozinha e tantas outras coisas em ordem. Mas se eu perguntasse para você, você colocou a sua vida espiritual em ordem? Talvez não. Talvez você poderia ler a Bíblia, né? Talvez você poderia fazer um plano de leitura de 100 dias para ler a Bíblia, né? E você talvez não faz. Daí, outro problema, né? A Mariana falou sobre o tempo. Você sabe que a maioria das vezes somos nós que fazemos o tempo, né? A maioria das vezes. Não sempre. Eu sei que quando nós trabalhamos, é muito difícil, né? Às vezes, administrar. Mas a maioria das vezes, se nós quisermos, se nós tirarmos 20, 30 minutos
para a nossa vida espiritual, eu tenho certeza, é você que faz o tempo. Sou eu que faço o tempo. Você precisa fazer o tempo, ok? A senhora Elisabetta, ela precisava, a Elisabetta, que era agente, né, que estava ali para vender a casa, ela precisava de alguém para falar a verdade. Então, todos nós precisamos de alguém para falar a verdade, é ou não é? Eu sempre digo que as pessoas que nos amam são aquelas que nos confrontam, são aquelas que nos dizem a verdade, são essas que nos amam. Diariamente eu converso com pessoas, eu mentoreio pessoas e elas querem às vezes procurar ajuda, mas elas não querem que eu fale a verdade. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas procurariam pessoas, homens, para falar segundo aquilo que quer ouvir. E na verdade, nós temos que entender que nós precisamos de pessoas que nos amem, que nos confrontem, para que a nossa vida espiritual possa ter uma mudança. Eu escrevi aqui: um encontro providencial com aquela mulher leva a um relacionamento que irá mudar para sempre a vida dela. Naquela cena, nós vemos uma pessoa falando sobre honestidade. Pergunta número 1 para vocês. Qual que foi a metáfora? Quem viu o vídeo, qual foi a metáfora que a senhora Elisabetta, senhora Clara, usou para avaliar o lugar de Deus na vida de Elisabetta? Gabi. Foi o café, não foi? Uhum. O café. Ok. Segundo, responda a mesma pergunta que a senhora Clara fez para Elisabetta. Eu vou perguntar para vocês. Há alguma coisa em sua vida que você deseja melhorar agora mesmo? Fabian, tu tienes aí o estudio? La pergunta de discussão aberta. Número 2. Okay. Número 2. Si estoy sonando. Sí. Dice, responda la misma pregunta que la señora Clara le hizo a Elizabeth. ¿Hay algo en tu vida que quieras mejorar ahora? Si te sientes cómodo, compártelo con tu grupo. ¿Estás orando por eso? Ok. Existe alguma coisa na sua vida? A Elisabetta queria melhorar o seu casamento. Mas no nosso caso, no seu caso, você não precisa compartilhar. Mas se você quiser, você levante a sua mão e você diga: eu quero melhorar. Vamos dar um exemplo. Eu quero ser mais paciente. Eu quero ser mais humilde. Eu quero ser mais aberto. Eu quero ser mais compreensivo. Existe algo na sua vida que você precisa melhorar mais? Mauro? Honestamente, assim, na minha vida, a não ser, claro, em termos de personalidade ou caráter, o qual a gente nunca vai chegar à perfeição, mas em termos de vida, eu graças a Deus, tem sido uma grande lição para a gente, porque no momento se calhar mais difícil que o mundo está a passar, é o momento que eu e a Débora, não só como casal, mas na nossa casa, estamos a passar, o qual nunca passámos tão bem juntos. Então, neste momento, eu posso dizer que eu tenho mais a agradecer a Deus do que a pedir que Ele mude em mim. Uhum. Mas você como pessoa, como pessoa, talvez às vezes o meu ímpeto, na maneira como eu falo, às vezes até mesmo por gostar das pessoas, da forma como eu falo, pode ser um pouco agressiva, pode ser um pouco assim,
ofensiva. Mas é exatamente como diz aí, quando a mais gente preocupa-se. Pior seria se eu ficasse calado. Ou pior é quando alguém se cala em relação a um problema que está a haver e simplesmente tem empatia, não se preocupa com isso, não quer saber. Então, possivelmente, se calhar isso, eu podia mudar um pouco. Talvez a forma como ser mais coerente no momento em si. Talvez o melhor às vezes seria não responder, não dizer nada e depois falar. Eu acho que seria mais isso. Como por isso, não sei, não é, se calhar um pouco de falta de paciência com o ímpeto. Posso dizer que seja isso. Ok. Mas né, a gente tenta sempre melhorar, mas nunca vamos chegar à perfeição. Mas eu acho que o objetivo disso não é a gente chegar à perfeição, mas a gente entender os nossos erros. Onde é que a gente está a errar e tentar mudar isso. Não é questão de chegar à perfeição, porque nunca vamos chegar, mas o exercício é a gente entender onde é que está a errar. É a humildade de reconhecer onde estamos errados e não de chegar à perfeição. Não interessa o resultado, o que interessa é que tu reconheças o erro. E eu acho que o conhecer o erro é mais importante do que chegar ao resultado. Porque ao conheceres o erro em si já estás a chegar ao resultado. Porque o reconheces. E ao tentares mudar isso. Então eu posso dizer que pode ser o ímpeto e às vezes a falta de paciência. Ok. É importante isso que o Mauro falou em relação ao ímpeto e a falta de paciência. São duas coisas. A primeira, né, o ímpeto e a falta de paciência. A falta de paciência, ela nos destrói. E é um dos inimigos para o nosso crescimento. Porque quando nós não somos pacientes, nós não crescemos e não deixamos que as pessoas também cresçam. Quando nós não temos paciência, eu acabei de não ter paciência agora mesmo. O pastor estava com a caneta assim, ó, ploc, ploc. Ele não parava de fazer assim. Eu falei, para com essa caneta. Fala, Mauro. O importante é quando a gente tem esse tipo de atitudes, ou que já vem há muitos anos, ou que começou agora, não interessa, mas a gente saber de onde é que eles vêm, de onde é que vêm essas atitudes, de onde é que vem essa mudança. Eu acho que isso é muito importante. Eu notei que isso vem, nem foi por causa da quarentena, isso a mim não me está a fazer diferença nenhuma. Eu já ia do trabalho para casa mesmo, então não faz muita diferença. Mas é pela questão do trabalho que eu tenho, que eu já falei com a Débora, né? É um trabalho que eu agradeço muito a Deus, mas a gente tenta sempre arranjar um local em que a gente se sente melhor. Ou às vezes somos nós mesmos que não nos queremos adaptar ao lugar. Então está muito nessa de entender, afinal, se sou eu o erro ou é o local que é o erro. E no meio disso acaba por haver um stress, uma ansiedade, um desconforto, uma falta, uma coisa que depois eu acabo por trazer também para casa. Até pode ser, eu já pus até isso em causa e possivelmente até pode ser um pouco disso, da minha imaturidade em relação ao tipo de trabalho que eu estou a fazer. Isso também é muito importante. Eu não sentia isso quando eu fazia limpezas, eu nunca senti isso quando trabalhei na restauração de empregado de mesa, mas eu estou a sentir isso a trabalhar com máquinas, numa área completamente diferente. Às vezes, o simples mudar de tipo de trabalho que tu estás a fazer, um trabalho mais de escritório, ou um trabalho de lidar com mais pessoas, ou um trabalho que tu não lidas com pessoas e estás o dia todo sozinho, pode fazer tu acarretares isso para ti ao longo da vida, porque tu estás lá pelo menos 8 horas num dia e tu acabas por trazer isso para casa. E quando tu começas a sentir que tens um pouco de ímpeto e falta de paciência com a tua família, que é uma coisa que tu já podias ter, mas não estava tão grave, tem uma razão de ser e tu tens que ir à procura disso. No meu caso, eu acabei por descobrir que é isso. Então, o que eu tento fazer é, quando eu não me apercebo, eu simplesmente peço desculpa pelo que eu faço, ou quando eu me apercebo, eu tento me guardar, né? Aquela regra dos 10 segundos para pensar antes de falar. Mas isso é que é o importante, é a gente saber, ver onde é que está o erro, descobrir o erro, agora de onde é que ele provém esse erro? Tem forma de o evitar? Se não tiver forma de cortar para raiz, tentar arranjar uma forma de, quando isso acontecer, evitar que isso aconteça. E nesse momento eu posso dizer que seja isso. Eu acho que Deus mostrou-me que, calma, que o problema não está em casa, nem tens que ser assim com quem está em casa. O problema está lá fora e tu não tens que o trazer dessa forma para dentro de casa.
problemas todos têm, mas tu tens de ter uma maturidade para saber lidar com isso. Uhum. E esse foi o motivo o qual eu senti, comecei a sentir um pouco disso em mim. Ok. Eu creio que o que é importante é lembrarmos que, independente daquilo que fazemos, seja qualquer tipo de trabalho, seja qualquer tipo de coisa, a falta de paciência, ou talvez quem mais tem uma outra coisa que não seja paciência, uma outra coisa, levanta a mão, que não seja paciência. Pami. Poi, Hum, un'altra cosa che non sia pazienza. que você quer mudar na sua vida. Vabbè, disciplina, ma comprende tutto. Disciplina, mas é para todos, né? Tudo, comprende tutto, é um pacchetto. Ok. Alguém mais? Acho que ansiedade. Tá certo. Acho que Pode falar. eu acho que é a ansiedade. Ansiedade é uma coisa bem Pra complicada, você. né? Para mim, entendeu? Quando a gente é muito ansioso e acaba fazendo as coisas na ansiedade, acaba atrapalhando mais, na verdade, né? Porque você acaba ficando muito ansioso. Acho que para mim, o caso da ansiedade. É. Alguém mais? Débora. É isso que o Ronaldo falou. Eu acho que para mim também é mais a ansiedade que atrapalha um pouco. Porque eu não consigo ver agora, eu consigo ver lá na frente. Eu me preocupo com lá na frente. Então, isso é sempre uma das coisas que me atrapalha um pouco. Na verdade, Olha o pai ali, ó, falando pra mãe ali, ó. eu acho que é de família. Eu acho que às vezes eu não deixo Deus agir da forma que Ele quer. Mas eu começo a agir da minha forma. E isso atrapalha um pouco, às vezes, o crescimento espiritual. Porque às vezes você tem que parar e pensar que a ansiedade não deixa Deus trabalhar na tua vida como Ele quer, como a vontade dele, né? A gente sempre quer estar as pessoas ansiosas querem ter um passo à frente de Deus. E Verdade. isso não é bom pra gente, pra quem está do nosso lado. E eu acho que é uma das coisas que mais me atrapalha, assim, na relação com Deus, é isso. Uhum. Querer estar um passo à frente de Deus e não deixar Ele trabalhar como Ele quer. Uhum. E é engraçado que a ansiedade é diferente de paciência, falta de paciência. É verdade. Duas coisas diferentes. Verdade. São coisas diferentes. Verdade. Por exemplo, em questão de será que a gente vai para o Brasil, não vai? Como é que vai ficar isso em relação à história do coronavírus? Eu não tenho essa ansiedade, porque eu vou, de uma forma ou de outra eu vou. Se eu não for, eu não vou. Não estou preocupado. Não dá, nem tenho falta de paciência nesse aspecto. Agora, às vezes há uma falta de paciência, nunca mais consigo fazer isto, ou isto aqui nunca mais dá, ou já era para ter feito e não fiz, entendes? É nesse aspecto, não em relação a pessoas, é mais em relação a pessoas, é mais em relação ao falar com as pessoas, há uma certa falta de paciência. Então a ansiedade é uma coisa, a meu ver a ansiedade é uma coisa, falta de paciência é outra, são duas coisas diferentes. Verdade. Eu creio que tudo isso, né, a disciplina, a questão da falta de paciência, a ansiedade, eu creio que tudo isso nos atrapalha de crescermos. Atrapalha de nos crescermos em Deus, porque eu sempre digo assim, até quando eu fiz esse estudo com um outro grupo em italiano, e nós chegamos a uma conclusão que a falta de paciência, que seria a impetuosidade, não nos faz crescer e não deixa o outro crescer também. Porque o que acontece? Aquele que é ansioso, aquele que é impaciente, ele não tem paciência para deixar o outro fazer. O que acontece? Vamos supor, se eu sou uma pessoa impaciente
e eu peço para a Gabi, Gabi, você pode ir lá fazer o arroz para mim? E a Gabi vai lá na cozinha e vai começar a fazer o arroz. Mas eu começo a perceber que a Gabi está fazendo o arroz errado. Ela está cozinhando errado. Então, eu vou lá, pego a panela da Gabi e falo, não, Gabi, não precisa fazer, deixa que eu faço. Então, eu creio que o grande problema, seja da ansiedade ou seja da falta de paciência, seja geralmente isso. Nós não crescemos e não deixamos que as outras pessoas cresçam. Por quê? Porque eu nunca vou achar que aquela pessoa é suficiente. Nós vamos voltar para aquilo que nós vamos terminar o estudo. Vamos ler Apocalipse, capítulo 3. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Uma outra coisa que antes de perguntar, ir em Apocalipse 3, é a questão que, se você ver bem aquele vídeo, o primeiro vídeo que eu mandei para vocês, a senhora Clara diz à senhora Elisabetta que ela está lutando de forma errada. Porque a Elisabetta, ela achava que pelo muito falar, o casamento dela seria mudado. Eu creio que isso, para nós mulheres, isso se aplica muitas vezes. Nós achamos que por falar muito, nós vamos mudar algumas coisas. E, na verdade, só piora o problema. Nós temos que entender que nós temos uma arma na nossa mão. E a arma é a oração. O problema é que muitas das vezes nós usamos armas justas com inimigos errados. Ok, Fábia. Ok. Perdón, pero tengo que salir ya, tengo que retirarme. Sin embargo, los amo mucho. Bendiciones. Amém. Chao. Tchau. Ele vai sair. Sim. E, então, o que acontece? Nós temos arma justa. Qual é a nossa arma? Oração. Essa é uma das nossas armas. Mas eu posso lutar com o inimigo errado. Você está me entendendo? A Elisabetta do filme, ela sabia algumas coisas, mas ela estava lutando contra o marido. Ela estava lutando contra o inimigo errado. Nós podemos ter as armas corretas, mas estarmos lutando com o inimigo errado. E quando acontece isso, nós só perdemos o quê? Tempo. Você só perde tempo quando você começa a lutar com um inimigo que, na verdade, não é o seu inimigo, tá? Vamos ler Apocalipse capítulo 3 para a gente não se... Vocês viram que hoje não está acabando o tempo, nós pagamos o Zoom. Graças a Deus. Apocalipse 3, versículo... Vamos lá no... Deixa eu pegar minha Bíblia em português. Versículo 14. Vou pedir para que a Gabi leia para nós em português. 14 e o 15. Pode ler? Sim. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Ok. Quem dera fosses frio ou quente. Nós sabemos que quase todos nós conhecemos essa passagem, né, de Apocalipse. Nós sabemos que as cartas ao Apocalipse, né, as 7 cartas, elas significam os 7 períodos, né, da igreja. Então, nós vemos que a igreja de Laodiceia, né, é o que nós estamos vivendo hoje, né, é o nosso tempo. E nós vemos aqui, né, quando
João recebe de Jesus o que era uma denúncia daquilo que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. E o que era? Ela não era nem quente e nem fria, mas ela era morna, ela era tépida. Algumas pessoas dizem, né, alguns pastores, alguns teólogos falam sobre a igreja de Laodiceia e falava que era uma questão que existiam duas surgentes, ou que a água saía tinham duas surgentes, uma fria e outra quente. Mas não, a igreja de Laodiceia, o que acontecia? Em Laodiceia, na cidade de Laodiceia, existia uma fonte, porque em Laodiceia as águas são termais. Eu não sei se vocês têm algum lugar, eu creio que na Itália nós temos águas termais, né? Na Espanha, né? No Equador, na Colômbia, no Brasil, né? Nós temos águas termais. E o que acontece? A água era muito quente realmente quando era na fonte. Mas quando chegava até a cidade, aquela água não poderia ser tomada. Imagina, Laodiceia era uma cidade que naquele tempo era considerada como uma Milão de hoje, né? Laodiceia era considerada uma cidade da moda. Ali eram feitos, né, tecidos de lã negra. As mulheres se vestiam muito, né, glamurosamente. Existia a melhor universidade, né, hospitais de oftalmologistas, né? Então imagina, a cidade de Laodiceia, ela estava no mesmo patamar que Roma. O mesmo patamar que Roma. Era uma cidade conhecida, uma cidade como New York, uma cidade como Paris naquele tempo. Você imagina, uma cidade que tinha todo o seu glamour, uma cidade que tinha se vendido também, porque historicamente falando, ela se vendeu porque ela começou a receber dos seus próprios governadores dinheiro, as pessoas começaram a receber dinheiro e a cidade se vendeu praticamente. E o que acontece? O Senhor Jesus diz assim, vocês não são nem quente e nem frio, vocês são morno. E eu vomito. Alguém já tentou tomar água morna? É horrível. Você pode colocar para lavar a sua boca, mas para tomar te dá náusea. Te dá náusea. Mas existe, o que eu quero deixar para vocês hoje é que existia duas coisas na igreja de Laodiceia. Era a autossuficiência e o orgulho. Dois elementos que nos destroem: autossuficiência e orgulho. Quando nós somos autossuficientes, que achamos que não precisamos de ninguém, o orgulho já começou a tomar conta da nossa vida. Uma coisa que o Mauro disse, ele disse, para mim já é importante que eu reconheço o meu erro, que eu reconheço, né, que eu estou errado. A autossuficiência não nos deixa a reconhecer, porque eu acho que eu sou bom demais. Foi a mesma história que eu contei em relação a Gabi. Imagina se eu peço alguma coisa para a Gabi e quando ela começa a fazer, eu digo, não precisa fazer, deixa que faço eu. O que eu estou dizendo para a Gabi? Eu sou melhor. Eu sou melhor que você. Isso acontece todo momento, dentro das nossas casas, dentro da igreja, dentro da nossa família. Nós se sentimos autossuficientes. E na autossuficiência, eu não deixo o outro crescer, porque eu acho que o outro não é bom quanto eu. E isso começa a gerar um orgulho em mim. E aquilo começa a me destruir. E o que vai acontecer? Nós vamos ser vomitados. Vomitados pelo Senhor. E isso é terrível. E nesse tempo, amados, que nós estamos vivendo, nós precisamos pedir perdão a Deus pela nossa autossuficiência.
Porque quando nós não oramos, quando nós não temos uma vida de disciplina, quando nós não tiramos um tempo para falar com Deus, nós estamos sendo autossuficientes. Nós estamos achando que nós somos independentes de Deus, que nós não precisamos de Deus. Não, Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Então, quando eu deixo a minha vida de oração de lado, eu estou dizendo, eu não preciso de Deus. É a mesma coisa do que congregar, é a mesma coisa do que estar em família. Quando eu acho que eu não preciso das pessoas, eu estou sendo autossuficiente. Tanto é, vamos continuar lendo só para a gente terminar? Eu quero ler todo do versículo 14 até o 22. Gabi, acaba de ler para a gente, então. Pode continuar do 16? Pode. Do 15. Tá. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segundo vocês, de acordo com o versículo 19, o que motivou Jesus, através, lógico, de João, a dar uma repreensão tão dura e uma disciplina tão severa? Segundo o versículo 19. Leia o versículo 19. Estela, segundo você, o que você acha? O que motivou? El amor que tiene Dios por nosotros es lo que lo motiva a Él a corregirnos. Amém. Porque nos ama. Amém. Samuel, pode abrir a tua Bíblia em Hebreu 12:6. Mariana, tu também. Hebreu 12:6. Esther, tá com a tua Bíblia? Hebreus 12:6. 12:6? Sim. 16. Porque si están nosotros. Podes ler. Pode ler. Prego? Sì. Solo al 6 o dall'inizio o al 5? Puoi leggere il 5. Figlio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti quelli che riconosce come figli. Amen. Mariana? 16. O 5:6. 12, 5, 6. Ah, 12, 5, 6. Y era 2. Ok. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amém. Esther? O Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. No 5 também? 5, 6? De novo. O 5 e o 6?
Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Amém. A versão da S está bem curta, né? Tá bem mais curta. Mas, ok, no entanto, qual é então, né, de acordo com o versículo 19 em Apocalipse, Deus repreendia, o Senhor Jesus, que, né, através de João, repreende-nos. Por quê? Repreende aquela igreja, por quê? Porque Ele ama. O amor de Deus é a razão pelo qual nós somos corrigidos. Volto a falar o que eu disse no começo. Se nós fomos confrontados por alguém, é porque essa pessoa nos ama. Amém. Ninguém vai nos confrontar se não nos amar. Só que a repreensão, ela é importantíssimo que nós entendamos uma coisa, que a repreensão ou a correção, ela tem que vir com amor e com temor. Amém? Com amor e com temor. Deus ama, né? Ama os seus filhos. E eu creio que a repreensão de Deus para nós, através de outras pessoas, ela sempre vem com amor. Ela sempre vem com amor. Então, se você precisar corrigir alguém, lembre-se, em primeiro lugar, que você precisa corrigir com amor. Segundo, você precisa corrigir com temor. Como temor? O Samuel precisa ter temor de Deus pela vida da Gabi, porque o Samuel tem que saber que a Gabi, antes de ser uma irmã da igreja, ela é filha de Deus. Amém? A Débora precisa, se ela tiver que corrigir o Mauro, antes de ser o esposo dela, ele é filho de Deus. Então, nós precisamos entender que independente se eu sou parte, se faz parte da minha família, se é meu esposo, se é meu filho, se é meu irmão, se é minha mãe, minha mãe, meu pai, eu preciso corrigir as pessoas com amor e com temor. Né? Nós vemos aqui, né, as duas coisas que Jesus quer fazer conosco. Ele nos ama, mas ele também nos corrige. Né? Ele vem e ele nos corrige. Ele ama e corrige. Então, eu creio que para que nós venhamos a entender isso, né, que a correção ela vem através do amor. Nós já vamos, eu estou indo já para o final e eu queria ler só alguma coisa aqui para vocês. Ainda no versículo 20, vocês têm o versículo 20, está escrito... Espera aí, que eu estou lá em Hebreus ainda. No versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Vamos pensar. Se Jesus está à porta, onde que ele está? Onde que ele está? Lá de fora. Onde que ele quer entrar? Na casa. Pero hay que abrir la puerta. Casa, nosso coração. Hay que abrir la puerta. Hay que abrir la puerta. Então, o que nós precisamos fazer? Abrir a porta. Quando nós nos sentimos autossuficientes e orgulhosos, nós precisamos reconhecer e abrir a porta para Jesus. Nós usamos muito esse versículo para falar sobre salvação. Mas como igreja, nós temos que lembrar que João estava falando para a igreja. Então, eu preciso lembrar que Jesus está batendo na porta. E ele diz assim: eis que estou à porta, pois zeloso e arrepende-te. A palavra zeloso, ou né, a palavra diligente, significa cheio de zelo, cheio de cuidado. Seja zeloso por você, pela sua vida.
pela tua vida com Deus, né? Cuide da sua vida, da sua família, do seu ministério, do seu chamado. Cuide, seja zeloso, mas se arrependa. Volto a dizer aquilo que o Mauro dizia em relação a reconhecermos. É importante reconhecermos, mas é importantíssimo arrependermos. Se nós reconhecermos e não nos arrependermos, não vai existir resultado. Eu preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer e me arrepender. Ok, Deus, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu abro a porta hoje, em nome de Jesus, para que Jesus entre e Ele sente na minha mesa, Ele sente para ter comunhão comigo. E Ele comece a mudar a minha vida. Ele comece a trazer transformação para a nossa vida. Vamos deixar que Jesus entre em nosso coração. Eu queria terminar orando por vocês. Existem no mesmo estudo, existem 3 perguntas. E eu queria que durante a semana você acabasse de ler essa última parte. E ali existem 3 perguntas. Quais são as 3 coisas específicas na sua vida que impede você de estar mais em chamas por Deus? Não? Em estar mais... em espanhol, senhor... Intimidad, ¿no? Não. Em llamas. Em fuego, sabe? Fuego. Deus. Então, o que me impede? No, em italiano é in fiamme per Dio. Quais são as coisas que me impedem? 3 coisas. Como a Pam me falou no começo, falta de disciplina, né? A minha disciplina, eu preciso melhorar a minha disciplina. A Gabi disse, a internet é uma das coisas que pode nos tirar o foco, nos distrair. Então, durante a semana, eu quero que você seja honesto com você e você responda, ou você ore sobre isso e você diga, Senhor, essas 3 coisas me impedem. Esse é o meu inimigo. Eu quero lutar com as armas certas e quero destruir esse inimigo, porque é esse o inimigo que não me deixa crescer. Pare de lutar com o inimigo errado. Amém? Pare de lutar com o inimigo errado. Lute contra o inimigo certo. Depois você pode ler, ali está escrito, sonde o teu coração, peça graça ao Senhor, peça para que o Espírito Santo te ajude a abrir o teu coração. Abrir o teu coração de uma maneira que você possa escutar o Espírito Santo. Às vezes nós não escutamos, e é por isso, porque nós não se acalmamos, né? Nós não se acalmamos para ouvir o que Deus quer nos falar. Então, eu queria convidar você para fechar os teus olhos, para que você, nesse momento, você buscasse o Senhor e você pedisse, até mesmo eu sei que talvez você não vai pedir perdão agora, mas que você falasse, Deus, me ajude, Espírito Santo, me ajude, né, a entender quais são aquilo que me impede, né, de buscar ou estar mais em chamas pelo Senhor. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos aqui na Tua presença. E nós queremos Te agradecer pelo Teu amor por nós. Queremos Te agradecer porque o Senhor nos ama.
E se o Senhor nos corrige, é porque o Senhor nos ama. É assim que diz a tua palavra. E nessa noite, Senhor, nós estamos aqui juntos e te pedimos que o Espírito Santo nos mostre, nos faz entender quais são as áreas da nossa vida que nos impedem de ter um relacionamento profundo contigo e que muitas vezes atrapalha, impede uma comunhão dentro da nossa casa, no nosso casamento ou no nosso ministério. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos hoje. Espírito Santo, eu te peço pela vida de cada um, Senhor, dos teus filhos, para que o Senhor esteja abençoando a vida deles, mas que, sobretudo, Espírito Santo, fale com eles. Senhor, o Senhor conhece as nossas falhas, conhece o que nós precisamos que seja retirado do nosso coração, do nosso caráter. O Senhor sabe que nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Senhor, trabalhe em nós, nos faça entender quais são as nossas atitudes que têm destruído a nossa vida, ou têm destruído até mesmo a nossa comunhão contigo. Pai, nesta noite, nós queremos te pedir perdão pelas vezes ou pelo tempo que nós estamos sendo mornos. Nós não queremos ser mornos, nós queremos abrir a porta hoje e que o Senhor venha cear conosco, que o Senhor venha comer conosco, que o Senhor esteja nas nossas reuniões, que o Senhor esteja conosco nesse tempo. Ah, Senhor, trate conosco, nos fale a verdade. Assim como um pai senta com o seu filho e fala sobre os problemas, mas nos fale, Espírito Santo, nessa noite e nos mostre aquilo que nós precisamos mudar. Não, Senhor, por nós mesmos, mas através do teu Espírito Santo. Não é uma mudança simplesmente porque queremos ser disciplinados, mas é porque nós queremos parecer mais contigo, Jesus. Nós queremos ser parecidos mais contigo, Jesus. Tira tudo aquilo que, Senhor, fere as pessoas. Nos ajude naquilo que nós não conseguimos vencer. Nos ajude, Pai, e nos faça entender que se o Senhor tem falado conosco, é porque o Senhor nos ama. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu creio que Deus vai continuar falando com vocês e eu espero que esse estudo não seja simplesmente um estudo, né, para deixar guardado. Nós vamos continuar todos os sábados, durante 3 sábados. E se você tiver a oportunidade de ver o filme de novo, veja de novo. Assista de novo o filme. E deixe o Espírito Santo ministrar em você. E não pense que é só uma questão familiar aquele filme. É para que você se torne realmente alguém que tem as armas justas, lutando com o inimigo justo. Amém? Que Deus abençoe vocês, que o Senhor possa falar com vocês, né, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu creio que foi de grande valor. Nós estamos fazendo esse estudo com outro grupo, com o nosso grupo lá da Itália. Nós estamos fazendo toda quarta-feira de manhã e tem sido uma grande bênção. Nós já estamos na 2ª semana e eles estão sendo, nós fazemos só em italiano na quarta-feira e tem sido uma grande bênção. E eu creio que não deixe só no seu celular, leia depois durante a semana, ok? O pastor disse, se alguém de vocês precisar que ele imprima para vocês, ele imprime e vocês podem passar a pegar, ok? Então, se vocês precisarem das folhas. Eu quero orar por aqueles que entregaram seus dízimos, sua oferta essa semana. Eu vou pedir... Fábio,
Pode orar pelos dízimos e pelas ofertas? Amém? Está travado. Miriam. Miriam, que ore por los viejos en la familia. Señor, te damos tantas gracias porque tú eres un Dios maravilloso y gracias por esta reunión en esta noche. Ayúdanos, oh Dios, para disciplinarnos, ordenarnos, Señor, para que salgamos fortalecidos, Señor, y podamos, oh Dios, así cumplir el propósito, seguir cumpliendo el propósito que tú nos has puesto. Señor, pedimos que bendigas las ofrendas, los diezmos, las primicias, todo lo que tu pueblo tiene, Señor, para dar para tu obra. Bendice cada uno de mis hermanos, bendice su economía, sus trabajos, su familia, por favor, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir, Señor, tu bendición, tu respaldo, tu ayuda, tu grande bondad a través de la economía. En el nombre de Jesús. Amén. Amém. Amém. Deus lhe bendiga. Deus abençoe todos vocês. Amém. Que vocês tenham um bom domingo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus guarde vocês. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde as nossas casas, as nossas famílias. Senhor, te pedimos que o teu sangue esteja, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nos ajudando em todas as coisas, trazendo sabedoria, como administrarmos a nossa casa, como administrarmos a nossa família, até mesmo em coisas, Senhor, pequenas. Nós te pedimos, ó Pai, que nesse tempo o Senhor nos ajude. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor por nós e pelo grande privilégio de podermos ainda, Pai, se comunicar, podermos ainda, através dessa ferramenta, podermos estar juntos. Abençoe os teus filhos, coloque as tuas mãos sobre eles, guarde eles no trabalho, aqueles que têm que ir trabalhar, que têm que sair para trabalhar todos os dias e voltar para as suas casas. Senhor, nós te pedimos a tua cobertura sobre eles. Cubra a vida deles, Pai. Nós repreendemos todo espírito de morte, todo espírito de ansiedade, todo espírito de medo. Nós repreendemos a autoridade que há no nome de Jesus. Nós declaramos o sangue de Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém, amém, Amém. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nos vemos semana que vem. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén.